Olá, nono ano. Aula de hoje de matemática, dia 21/8, vai ser sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? O último conteúdo para que vocês possam fazer atividade em folha do mês de agosto, ok? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. E em relação aos lados que a gente já viu, sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que também vai ser o ângulo, vai ser o maior lado, é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos, ok? Tem hipotenusa A, cateto B, cateto C, ok? Então as relações trigonométricas, pessoal, vai ser umas formulazinhas que a gente vai aprender, que é chamado de seno, cosseno e tangente, ok? Então, o seno de um ângulo B, ele tem a ver qual é a fórmula? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? Que está do lado oposto a ele. Então, quem é o cateto oposto? Em relação aqui, nesse triângulo, é o lado B. Sobre a hipotenusa, que é o lado A. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Cosseno B. Então, cosseno B, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se esse, em relação ao ângulo B, ó, se esse é o cateto oposto, esse aqui só pode ser o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente quer dizer que está do lado. Então, em relação ao ângulo B, esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto. Em relação ao ângulo B, ok? Então, o cateto adjacente aqui está representado pela letra C. Então, C sobre A. E a tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Onde o oposto aqui está sendo representado pela letra B. E o cateto adjacente, a letra C. Ok? Então, vamos lá. Isso daqui tem que tomar bastante cuidado, porque é em relação ao ângulo B. Quando você pegar o ângulo C, né, o oposto já passou a ser esse de baixo. Então, se seno de C é cateto oposto sobre a hipotenusa, sempre o seno é essa mesma forma. O cateto oposto aqui é o C e a hipotenusa continua sendo o A. O cosseno é o cateto adjacente, ó, em relação a C. Se em relação a C esse é o oposto, o outro cateto aqui que está do lado dele vai ser o adjacente. Então, o cateto adjacente vai ser o B sobre a hipotenusa A. E a tangente de C é o oposto, que é o C, sobre o adjacente, que é o B. Então, C sobre B. Então, tem que tomar bastante cuidado com o ângulo, porque de acordo com o ângulo, o cateto ele muda, né? Em relação a esse, o cateto oposto foi o de baixo. Em relação a esse, o oposto foi o da esquerda, ok? Então, essas formulazinhas aqui a gente vai utilizar para descobrir o seno, cosseno e a tangente dos ângulos no triângulo retângulo, ok? Então, olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo com essas medidas. Ângulo 90 graus, oposto a ele, é a hipotenusa, ok? E o B e o C, aqui tanto faz a ordem. Mas lembrando, se eu quero saber o seno de B em relação a B, ó, esse aqui, ele é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Já em relação a C, vai mudar, ok? Vamos lá. Então, vamos começar pelo B, ó. Quem é o seno de B? O cateto oposto, que mede 6, né? A formulazinha. Sobre a hipotenusa. E quem é a hipotenusa aqui é o 10. E você vai simplificar. Se são dois números pares, dá por 2. E aqui dá 3 sobre 5, que não dá mais para simplificar. Cosseno de B. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o cateto que está do lado dele. Ó. Em relação a B é o 8. Então, 8 sobre a hipotenusa, que é 10. Também dá para simplificar por 2, que é igual a 4 quintos. Ok? Tangente do ângulo B. Ó. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, em relação a B, cateto oposto 6 e adjacente 8. Então, 6 oitavos.
que simplificando vai dar 3 sobre 4, ok? Agora, em relação ao ângulo C, então, pegando o ângulo C, você vai pegar o oposto, ó, já passa a ser o 8, então esse é o cateto oposto, e esse é o cateto adjacente, ok? Então, seno de C, cateto oposto sobre a hipotenusa, então 8 sobre 10, que simplificando vai dar 4 sobre 5. Cosseno de C, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o 6 e a hipotenusa é o 10, que simplificando vai dar 3 sobre 5. E a tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente, então 8 sobre 6, que simplificando vai dar 4 sobre 3, ok? Então, tomar bastante cuidado de como vai utilizar a fórmula, saber quem é o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo pedido, ok? No livro de vocês, pessoal, na página 116, tem os valores do seno, cosseno e tangente do 1 até o 89. Mas isso daqui não é algo que você precisa, não precisa memorizar, né? Não tem como memorizar uma tabela dessa. Então, se a questão pedir, ela vai informar o valor, ou se você vai pesquisar no livro para poder resolver a questão. Esses são os valores que não é preciso você memorizar, mas tem os ângulos notáveis, os ângulos principais, que vocês vão precisar aprender a como construir a tabela, ok? Então nós temos aqui uma tabela, queremos saber o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos. Aí aqui você vai precisar memorizar, ok? Que não é obrigado ter na questão. Então, como montar os valores desses ângulos? Então, vamos seguir uma ordem, ó. 1, 2, 3, ok? Agora aqui embaixo, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E a tangente, ele é assim, ó. 3, 1, 3, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, colocar a raiz em todos. Por que não estou colocando no 1? Porque raiz de 1 é 1. Então, no 3 e no 2, coloca a raiz. Ok? Próximo passo. Seno e cosseno, todos é sobre 2. Ok? E na tangente, só esse aqui que é sobre 3. Então, seno de 30, 1 meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E assim por diante, ó. Você vai só pegando a posição. Cosseno de 60, ó, tá nessa posição, 1 meio, ok? Então, isso aqui são os ângulos notáveis que vai precisar você memorizar. Para quê? Para que você possa aplicar para determinar o valor de x, onde o x ele pode estar no ângulo, pode estar no lado, ok? Então, olha só. Então, como vamos aplicar as fórmulas do seno, cosseno e tangente que a gente viu na página anterior? Nós temos aqui, determine x, nós temos um triângulo retângulo. Nós temos o ângulo informado, que é 30 graus, ok? Aí, olha só. Em relação a 30 graus, esse aqui, ele é o quê? Ele é o cateto oposto, ok? O 20, né, ó, ele é a hipotenusa. E o x, como está do lado dele, é o cateto adjacente. Se nós queremos descobrir o valor de x, né, que se é o cateto adjacente, e nós temos a hipotenusa, né? Então, qual é a fórmula que utiliza cateto adjacente e a hipotenusa? Aquelas formulazinhas que a gente viu do seno, cosseno e tangente, né? Qual é que utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa? É isso aqui, ó. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vou escrever, ó, é o cosseno do ângulo, que no caso é 30 graus. Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok?
Então, quanto equivale o cosseno de 30? Aí você vai lá na tabelinha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ok? Igual, cateto adjacente. Cateto adjacente, ó, é o x. X sobre a hipotenusa, que é 20. Chegando aqui, nós iremos fazer igualdade de frações, né? O cruz credo. O 2 vai multiplicar o x, igual, e o 20 vai multiplicar o raiz de 3. Se o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Que se dividindo 20 por 2 vai dar 10 raiz de 3. Então, a partir do triângulo, você tem que ver qual a forma que você vai utilizar. Se você tem um cateto adjacente e hipotenusa, você usa cosseno. Se você tem o cateto oposto e a hipotenusa para descobrir o valor de x, você utiliza o seno. E se você tiver só os dois, o cateto adjacente e o cateto oposto, você vai utilizar a tangente, ok? Então, espero que com essas aulas vocês consigam fazer o máximo das atividades. Ok? Qualquer dúvida, na próxima aula a gente vai tentar retirar todas. Até a próxima aula.